Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Nossa jornada de hoje é pelos filmes westerns dos anos 1970. Você vai gostar. Quando se fala em cinema, o western é o gênero americano por excelência. Desde os primórdios da sétima arte, as aventuras passadas nas pradarias do oeste americano sempre estão presentes nas telas. Aqui no canal já tem alguns programas sobre westerns dos anos 50, dos anos 60 e hoje vamos falar das produções revolucionárias no gênero western nos anos 1970. Vamos lá então. O western é um dos gêneros mais importantes da história do cinema. Redefiniu o que significava ser um herói e redefiniu como as histórias eram contadas diante das câmeras. Embora os grandes heróis do western estivessem saindo de moda nos anos 1970, ainda foi uma década muito importante para o gênero. Neste vídeo, vou mostrar para você os maiores filmes de western dos anos 70 e as mudanças que o gênero sofreu. Alguns desses grandes faroestes desta década se enquadram no enredo clássico dos filmes de faroeste, quando o pistoleiro solitário salva o dia. Enquanto outros, aqui nesta lista, são totalmente diferentes e transformaram o gênero, que não perdeu o seu público. Vamos então conferir os grandes westerns dos anos 1970. Ninguém melhor do que John Wayne para abrir uma lista de filmes westerns. Os anos 1970 foram muito produtivos para o grande astro. Filmes como Ken Hill, o Xerife do Oeste, ou Os Cowboys, em que ele treina jovens vaqueiros, Os Chacais do Oeste, com um grande elenco, um filme divertido, X-1, onde John Wayne interpreta quase que a si mesmo, ou mesmo Big Jake, um divertido faroeste, e até uma refilmagem de seu grande sucesso, Onde Começa o Inferno, no filme Rio Lobo. Mas, na nossa seleção, ao mesmo tempo em que não deixamos de fazer uma homenagem a John Wayne, escolhemos o seu último filme, não à toa chamado O Último Pistoleiro, de 1976. Nesse filme, John Wayne interpreta um pistoleiro moribundo que vai para uma pequena cidade em busca de seus últimos dias de paz, mas acaba enfrentando um grupo de homens que não querem deixá-lo tranquilo. Muitos acreditam que Wayne fez este filme sabendo que estava morrendo de câncer. E mesmo assim ele conseguiu talentos como Lauren Bacall, Ron Howard, Hugh O'Brian, John Carradine, Richard Boone e James Stewart para figurarem nessa produção. Sem sombra de dúvida, o último filme de John Wayne foi um grande filme e também muito simbólico, pois o western estava se transformando. In it, John Wayne gives the most remarkable performance of his career. I'm a dying man, scared in the dark. As he recreates the final days There's more to being a man than handling a gun. of the man they called the Shootist. Se a década de 70 foi muito produtiva para John Wayne, que lançou muitos westerns e até o seu último filme, foi também a década em que Clint Eastwood surgiu como seu sucessor, o grande ator de filmes westerns. Nessa década, Clint fez filmes como Os Abutres Têm Fome, estrelado também por Shirley MacLaine, uma grande dupla nas telas, ou o filme O Estranho que Nós Amamos, um dos melhores filmes de Clint Eastwood e que ganhou uma refilmagem recente. Já em O Estranho Sem Nome, Clint interpreta os seus grandes personagens da época em que fazia sucesso na Itália. E já no western Joe Kidd, ele dá um tom mais violento às histórias de Bang Bang. Mas é em Josey Wales, O Fora da Lei, que Clint encontra o seu grande sucesso na década de 70. No filme, o seu personagem, depois de ver sua esposa e filhos mortos e sua casa incendiada por soldados da União, Josey Wales clama por vingança, se juntando a um grupo de renegados. No entanto, quando a Guerra Civil termina, o grupo de Josey é traído e Josey escapa
passando a ser rotulado como fora da lei. Enquanto foge da justiça, ele se torna cada vez mais caçado, mas ainda busca por vingança. O filme descreve de forma convincente a atmosfera de violência ambientada no pós-guerra civil nos Estados Unidos, onde as mulheres têm poucos direitos e ocorreram muitos confrontos entre bandos renegados, batalhas sangrentas e justiça feita pelas próprias mãos. O filme capta tudo isso e, sem sombra de dúvida, é um dos melhores da década, ganhando até uma continuação, o retorno de Joseph Welles, em 1980. He lives by the gun. A relação entre homens brancos e nativos norte-americanos, os pele vermelhas, sempre foi muito conturbada. Mas o cinema, até a década de 70, mostrava essa relação de uma maneira unilateral. A partir de alguns filmes dessa década, todo um revisionismo sobre a relação do homem branco com os índios sofreu uma nova análise cinematográfica e grandes filmes surgiram. O primeiro deles foi O Pequeno Grande Homem. No filme, Dustin Hoffman interpreta Jack Crabb, que aos 121 anos conta a história de sua vida. E a gente vê uma série de flashbacks. E nós vemos então uma narrativa retrospectiva, acompanhando toda a vida de Jack Crabb. E ao longo dessa vida, Jack viveu entre índios e brancos, grandes figuras históricas que são desmistificadas no roteiro da produção. Sem sombra de dúvida, O Pequeno Grande Homem é um filme marcante. Outro filme que analisa essa relação entre homens brancos e índios é Um Homem Chamado Cavalo, grande sucesso da década de 1970. Na história, o inglês John Morgan está viajando pela fronteira dos Estados Unidos, quando seus companheiros são mortos e ele é capturado por índios Sioux. Ele é tratado como um animal e forçado a trabalhar para a tribo, enquanto todos os guerreiros descartam esse prisioneiro branco como fraco demais para ser qualquer ameaça ou terem algum outro interesse por ele. No entanto, Morgan tem a oportunidade de se mostrar mais forte do que eles pensam, e ele se vê aceito pela tribo e, com o passar dos anos, aprende mais sobre eles, se tornando um membro efetivo. Richard Harris interpreta o aristocrata inglês John Morgan. E como em outro filme, já citado aqui, O Pequeno Grande Homem, O Homem Chamado Cavalo mostra o Velho Oeste do ponto de vista dos índios. E isso era, na época, revolucionário, transformando o filme em um poderoso western dos anos 70. O filme A Vingança de Usana é um western selvagem dirigido por Robert Aldrich em 1972. Na história, um bando de apaches deixou a reserva e partiu para uma matança. E o jovem idealista tenente DeBuin é encarregado pelo exército americano de detê-los. Nessa missão, além de seus soldados, ele é acompanhado pelo astuto e simples batedor McIntosh, interpretado magistralmente por Burt Lancaster, que tem um assistente apache, Kinotai. A perseguição a Usana é mostrada de uma maneira arrepiante. Este não é apenas um western clássico, mas um dos únicos que mostra as tribos indígenas das planícies em suas verdadeiras cores, assim como O Homem Chamado Cavalo. Vale a pena assistir A Vingança de Usana, um dos melhores também dos anos 70. No filme, o renegado apache Usana parte em uma incursão de assassinato. No seu encalço está um grupo da cavalaria americana, liderados pelo jovem e inexperiente tenente Garnett. Os soldados, no entanto, a fim de sobreviver e derrotar Usana, contratam a ajuda de um velho batedor, o experiente McIntosh, e seu fiel amigo índio, Kinitai. Dirigido com maestria por Robert Aldrich, A Vingança de Usana é uma obra-prima intransigente. Não há aqui nenhum incentivo ao politicamente correto. A guerra indígena é mostrada com sua intensidade na tortura, nos assassinatos e nos ataques, fazendo uma alegoria aos dias terríveis da Guerra do Vietnã, que estava em pleno auge durante a produção desse filme.
Burt Lancaster está perfeito no papel de Macintosh, já grisalho e carregando uma experiência que o terreno tão difícil onde o filme é ambientado exigia. De todos aqui da lista, A Vingança de Usana talvez seja o filme menos famoso, menos badalado, mas é um western poderoso, provocante, violento e do qual você não sai imune. Ainda com uma visão nova sobre a vida no oeste americano, este filme, Mais Forte que a Vingança, é um dos melhores filmes de faroeste feitos durante esse período dos anos 70. E isto devido em grande parte ao realismo corajoso exibido e à boa interpretação dos atores. O personagem principal, interpretado por Robert Redford, Jeremiah Johnson, decide deixar a civilização para trás e se tornar um homem da montanha. Isto em pleno inverno nas montanhas rochosas. No começo ele é um pouco ingênuo, mas aprende e sobrevive, prosperando em meio à natureza. O filme é muito bem dirigido por Sidney Pollack e tem como pano de fundo uma natureza de tirar o fôlego. Aliás, o tema do homem contra o homem e do homem contra a natureza estão no cerne da produção. O filme foi, obviamente, feito na natureza, em meio à vasta beleza selvagem de Utah, resultando num faroeste extraordinário, sólido, com eventos interessantes, lutas violentas e vida ao ar livre espetacular. Jeremiah Johnson é um momento ímpar na história do cinema dos anos 70. A história começa após a Guerra dos Estados Unidos com o México, quando o americano Jeremiah Johnson, interpretado por Redford, deixou a civilização para trás, tentando viver como um homem das montanhas. Ele pretende ser autossuficiente como caçador, mas descobre que a mãe natureza pode ser dura, principalmente naqueles limites da civilização onde ele vai parar. Os desafios ali continuam e Jeremiah deve enfrentar esses desafios se quiser realmente sobreviver. O filme, feito em locações na beleza selvagem do Utah, basicamente conta a história desse homem da montanha desde o seu início, aprendendo a sobreviver e ganhando o direito de fazê-lo. Uma série de questões surgirão para testar sua força. E a aventura dessa transformação é que nos prende na jornada de Jeremiah Johnson ao longo deste filme. O filme Mais Forte que a Vingança é um produto típico dos anos 70. Tem um toque ecológico, é violento e a violência chega quase a ser explícita, a história é contestadora, a interpretação é muito boa de Robert Redford e nós acompanhamos essa jornada por aquelas montanhas selvagens, nos imaginando estar ali e tentando encontrar uma razão para sobreviver a cada uma daquelas dificuldades que ele encontra. Muito bom de assistir e ainda hoje um filme muito atual. Depois do grande sucesso da trilogia dos dólares de Sergio Leone, o spaghetti western ganhou o mundo. Chega então às telas, em 1971, essa verdadeira ópera western, Quando Explode a Vingança. No filme, o rebelde irlandês e especialista em explosivo John Mallory se encontra no México de 1913, devastado pela Revolução e fugindo do governo britânico. O que a gente tem a partir daí é uma verdadeira montanha-russa de ação, emoção e uma pitada de humor. Quando Explode a Vingança é um exemplo fino do spaghetti western. No filme de 1971, estrelado por James Coburn e Rod Steiger, acompanhamos John Mallory, que chega com bananas de dinamite e nitroglicerina pura e é um especialista em explosivos, em pleno México de 1913, dilacerado pela Revolução. Seu caminho se cruza com o bandido mexicano Juan Miranda e sua família de delinquentes. A perícia de Mallory com explosivos, obviamente, o torna um grande parceiro para Juan Miranda. E logo surge o plano de roubar o inexpugnável Banco de Mesa Verde. No entanto, o que parecia uma oportunidade imperdível se mostra uma armadilha e mergulhando a ação dos dois nas questões da Revolução. Considerado por muitos um filme menor de Leone, no entanto, este filme sai como o trabalho mais maduro e profundo do diretor. Na verdade, é uma obra-prima que merece ser muito mais conhecida e considerada do que realmente é.
A música de Ennio Morricone se transformou em mais um hit, né, entre tantos do famoso compositor italiano, e é um filme que ainda hoje nós assistimos com muito prazer, porque ele tem, a cada nova sessão, novos aspectos que você vai descobrindo. Se em Quando Explode a Vingança, como foi dito, é um exemplar fino do Spaghetti Western, em Keoma a gente tem um exemplar sujo do Spaghetti Western. Neste filme de 1976, Franco Nero essencialmente reprisa o seu papel de Django, interpretando mais uma vez um solitário herói sujo que é a arma mais rápida do Oeste, lutando sozinho e destruindo uma gangue inteira de bandidos. No entanto, o que era novidade em Django de 1966 já não é tão mais fresco assim em 1976, quando este filme foi lançado. O Spaghetti Western estava se tornando um gênero esgotado. Porém, este filme tem algumas passagens muito interessantes e uma fotografia incomum e muito bonita. Keoma é um filme que deve agradar todos os fãs do gênero. Franco Nero está novamente muito bem interpretando esse personagem icônico do Oeste italiano. E tem ao seu lado o grande Wood Strode, que brilhou, por exemplo, em Os Profissionais. William Berg está ótimo com o pai de Keoma, um grande ator europeu. Além disso, a direção e a fotografia também são de primeira, e tudo isso torna Keoma imperdível para os fãs do Western Spaghetti. Gênero este que encontrou nos anos 70 a sua ascensão e, como eu disse, o seu ocaso. Filmes como Trinity, É o Meu Nome, Sabata, Adeus, Sartana, Companheiros são as pérolas que sobreviveram na história cinematográfica desse período dos anos 70. Mas Keoma seria a pá de cal no gênero. As lendas do Velho Oeste passaram por um período revisionista, em que heróis foram desmistificados e vilões foram colocados em uma outra prateleira. Dois exemplos disso são os filmes Pat Garrett e Billy the Kid, onde a famosa história da mitologia western foi recontada, com James Coburn Christopherson interpretando os papéis títulos, e dirigidos por Sam Peckinpah, um dos diretores mais violentos da história do cinema. A história não é realmente um duelo entre Pat e Billy the Kid, mas um olhar do que estava mudando ao redor deles. E é muito bem contada, com bons personagens, diálogos interessantes e um olhar atento para o código do Velho Oeste que se perdia. Além disso, tem uma belíssima trilha sonora interpretada por ninguém menos que Bob Dylan, que também atua num papel menor no filme. Já em Cavalgada de Proscritos, a história de Jesse James e seu bando é recontada de uma maneira interna. No Missouri, após a Guerra Civil, a gangue James e Younger rouba bancos e trens, sendo perseguida pelos agentes da Pinkerton. Este filme é um faroeste muito diferente, revisionista, mostrando os bandidos como seres humanos, tendo famílias, criando filhos. O diretor Walter Hill usa os irmãos Carradine, os irmãos Quaid e os irmãos Kidd, atores na vida real, para interpretarem os bandidos irmãos na história. E isso torna a história muito atrativa. A música, muito bonita, interpretada por Ry Cooder, se encaixa perfeitamente na história. Assistir a Cavalgada de Proscritos é assistir uma mudança profunda na maneira como o cinema, no final dos anos 70, passou a ver a história do Velho Oeste, tão impactante ao longo da evolução do cinema americano. Não só por isso, mas também por isso, assistir a Cavalgada de Proscritos é um ato obrigatório para quem gosta de western.
Estes 10 filmes aqui selecionados dão uma amostra do que foi o gênero western nos anos 70. Como eu disse ao longo do programa, uma época transformadora para esse gênero. São grandes filmes, todos eles têm suas qualidades e também seus defeitos, óbvio. Você pode não concordar com a seleção e mande aí para nós nos comentários o que você incluiria e tiraria da lista. Mas ainda falta eu falar de alguns filmes westerns dos anos 1970 que tiveram um tom modernizado. Filmes como Westworld, Onde Ninguém Tem Alma, estrelado por ninguém menos que o Briner. Ou o violento, mas muito divertido, Trago a Minha Cabeça, de Alfredo Garcia, dirigido também por Sam Peckinpah. Filmaço. Já Steve McQueen brilhou em Junior Bonner, sobre um astro de rodeio. E encerrando o programa, a última dica é um filme que quase matou o gênero western, pois faliu a produtora, chamado O Portal do Paraíso. Uma produção gigante que custou 40 milhões de dólares, o que na época era muito dinheiro. E não fez tanto sucesso assim nas bilheterias. Mas, olhando o filme hoje, ele tem o seu valor. Após o fracasso de O Portal do Paraíso, os filmes western pareciam estar com os dias contados. Mas os anos 1980 trariam novas produções, novos astros e muito sucesso de bilheteria. No próximo programa a gente fala sobre isso. Espero que tenham gostado do programa. Logo eu volto com mais novidades para você. Mas não se esqueça, deixe o seu comentário, dê o like no programa e se inscreva no canal se não estiver inscrito. Até mais!